E aí, galera, tudo bem? Então, conforme combinado, a gente vai falar sobre esse magnífico livro, Água Até Aqui, já de longe meu preferido, sobre os acontecimentos climáticos terríveis no Rio Grande do Sul de 2024, escrito pelo Pablito Aguiar, um cara que faz reportagem em história em quadrinhos. Cara, tem que ser genial, né? Além de genial, inteligentíssimo, a gente vai ver que o Pablito transborda assim sensibilidade, mas também coragem, porque o Pablito produz essas reportagens lá dentro da plataforma Suma Uma, que desenvolvida e idealizada pela jornalista gaúcha Helene Brum, está lá em Altamira, no Pará, naquilo que a Eliane e o Pablito também dizem é hoje o centro do mundo. E é um ponto de vista importante, né, porque é onde realmente as coisas talvez se decidam para o nosso futuro, a Amazônia, ok? A partir dessas experiências, dessa sensibilidade, o Pablito desenvolveu essa história em quadrinhos com 14 histórias, das quais aqui o nosso formato não nos permite, lamentavelmente, falar de todas, mas a gente vai falar de 7 delas, metade exatamente, que mostram a diversidade dos efeitos, não apenas climáticos, naturalmente, mas climáticos, sociais, econômicos, humanos, animais até, que as enchentes produziram no Rio Grande do Sul. Então a gente vai procurar abordar 7 histórias escolhidas aleatoriamente, podia ter escolhido as outras 7 que eu não escolhi, para falar sobre o efeito sobre o indivíduo. O indivíduo é entendido como ser humano, como a pessoa e a carga que as recordações que as enchentes deixaram vão nos fazer levar para sempre. Dentro de uma ideia de um dos autores que eu vou colocar lá nas conexões, né? Lembra que depois que a gente fala de um livro, eu sempre sugiro outras leituras, e é um livro bem interessante chamado Desastre Agora, da Ana Luísa Paniagua Echaluz, que coloca os efeitos dos desastres naturais como um contínuo. Então, de certa forma, isso é muito claro para nós, não é nem de certa forma, de uma forma direta mesmo, a gente ainda vive as consequências desse desastre ecológico. E no livro da Ana, ela se pergunta assim, ó, em qual estágio que nós estamos? E eu acho que isso é super importante para a gente entender a partir do depoimento dessas 7 pessoas que a gente vai ler aqui, 7 histórias super-humanas. A primeira delas, que tu está vendo aí, é do Maninho, Matheus Lana, um cara músico, artista, né? Também altamente sensível, morador de Canoas, que nesse quadrinho que tu está vendo aí, tá ajudando a retirar a mãe dele, cara. Eu vou te convidar para fazer um exercício de muita empatia nesse vídeo, mais do que todos os outros que eu já fiz. Tu imagina tu dentro daquela água ali que tu deve estar imaginando que não deve ser mais agradável, nem quentinha e nem limpa da tua vida, puxando um bote com a tua mãe e os pertences todos que foram possíveis resgatar. Né? Com essa frase, tô levando a minha mãe para o lugar seguro. Pô, tô levando a minha mãe para o lugar seguro. Só quem é um cara mais maduro e sabe o que é proteger aqueles que te antecederam, né? Mudar o papel, inverter o papel. Antes tu era filho, agora tu é cuidador da tua mãe. Pode entender a importância do impacto que isso tem para as pessoas, né, no geral. E o Maninho também ele expressa, como uma sensibilidade qualquer um poderia ter, né, uma situação interessante do indivíduo que reagiu a outras situações de enchentes. Do que aqui ele conta a história dele dizendo que já em 2015, numa enchente também que eles foram atingidos, ele construiu uma casa palafitada, quer dizer, ele não ficou parado, ele foi aquele indivíduo em algum determinado momento capaz de reagir, né? Mas essa reação ela não foi suficiente para aquilo que aconteceu depois e os efeitos. Isso eu acho muito sério, tão sério quanto nós aprendemos a refletir sobre o Covid depois dessa epidemia, são os efeitos devastadores psicológicos que isso pode causar nas pessoas. Por exemplo, a crise de ansiedade, a incerteza não só quanto a si mesmo, mas quanto às pessoas que tu deve proteger. O Maninho é uma bela história, uma história que é a história da maioria, né, das pessoas que sobreviveu, conseguiu, da maioria, mas não de todos, conseguiu reagir, mas que certamente vai ter sequelas. Uma história extremamente interessante, a partir da cidade de Canoas, uma das mais atingidas, junto com Porto Alegre e Eldorado. Acho que o Maninho representa a impotência do indivíduo. Tipo, o indivíduo que reagiu, salvou o que era possível, mas que não está fazendo o suficiente, embora já tenha chegado ao seu limite. Né?
Uma segunda história é essa da Isis Pacheco Brancher, vamos colocar uma pronúncia francesa nessa cuidadora de animais, super protetora de animais, que nos dá uma lição de vida interessante, que é assim, certamente muita gente questionou, tu deve ter ouvido como eu, as pessoas que se dedicaram a salvar animais, como se os animais não fossem importantes, como se o teu animal não fosse importante, se fosse o teu, tu gostaria que salvasse. E nesse quadrinho a gente vê a Isis colocando, né, se colocando também nesse exercício de empatia dos animais, dizendo que com certeza um animal, se tivesse opção, não deixaria nenhuma vida para trás. Tu vê, né? Os animais nesse sentido, talvez eles sejam mais solidários e inteligentes do que nós. E certamente, na narrativa da Isis, como ela diz que um animal jamais faria com a natureza. Olha essa frase que genial, assim, aquilo que a gente faz com ela, entendeu? O animal jamais destruiria o seu mundo. Por isso, como a Isis diz, a gente tem muito que aprender com os animais. Eu acho que questionar o trabalho de pessoas que foram cuidadoras de animais é uma coisa absurda, né? E revela o quanto, talvez, assim, o modismo dos pets, vejam, pô, o cara da minha idade chama pet de bicho de estimação. Bicho é bicho, né? E no melhor sentido possível, né? O nosso parceiro não é o pet, que é uma coisa que lembra brinquedo. E eu acho que a Isis ressalta aqui nesse sentido o outro lado humano, né? Se a gente tem a dedicação integral desses seres, como é que nós vamos aguentar o sofrimento deles sem fazer nada, né? As pessoas que ajudaram os animais também são heróis. E nessa historinha da Isis, quando tu estiver revendo, aparece o cavalo caramelo, que também é um dos personagens que eu não vou comentar aqui, geniais na história que se encerra esse livro do Pablito. A gente tem uma terceira história agora mudando, e um detalhe interessante, né? Tu vê que mesmo as pessoas que nem a Isis, que são pessoas que se doaram, então tiveram uma condição de sobreviver aos problemas da enchente e ajudar os outros, eu acho que para essas pessoas as lições também são bem brutais, né? Ver o sofrimento dos outros, inclusive o sofrimento dos animais, mesmo que tu esteja ali em condições de ajudá-los, são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? Por falar em esquecer, queria te mostrar a história da Thalita Grass, também ela uma artista de quadrinhos. O lance da Thalita, para mim, é um dos que mais bate assim no pessoal, porque é um dos efeitos talvez mais devastadores que o período das enchentes, que ela data aqui, nesse quadrinho que tu tá vendo, 3 de maio ali de 2024, quando começou, que nos produziu provavelmente, né? Que é o apagamento das memórias, aquilo que é mais caro para nós, das nossas referências. A Thalita morava no apartamento, classe média, uma situação econômica relativamente financeira relativamente boa, mas surpreendentemente o que acontece? Muito rapidamente a água invade a casa dela e ela perde tudo. Interessante que ela diz isso, né? O dia 3 de maio é um dia que não terminou. É um período, como se as enchentes, como diz a minha teórica, Ana Luísa, né, do contínuo, é um período que ainda não terminou completamente. A gente não conseguiu, digamos, apagar ou contornar ou amenizar essas cicatrizes, né? Então, a Thalita perdeu tudo, como tu vê nessa imagem, né? Ela perdeu suas referências profissionais, pessoais, culturais, perdeu seu material de trabalho, perdeu a obra que ela já tinha produzido até então, perdeu seus livros, e ela diz uma coisa muito forte, né, que ela acorda todos os dias buscando por mim mesma, mas é difícil encontrar. Esse é um sofrimento que a gente não pode amenizar e que talvez as pessoas que não perderam não consigam perceber, mas vou usar meu exemplo pessoal aqui. Eu estou falando desde a minha casa, com uma das bibliotecas que eu tenho, essa é a minha biblioteca de atividades mais profissionais, mas eu conheço todos os livros que estão aqui, sei a posição deles, né? E perdê-los, assim, para mim seria me desestruturar demais, como perder, por exemplo, os textos que eu já escrevi nos computadores, os vídeos que eu já gravei, porque eles fazem parte da minha rotina, e as pessoas que trabalham com humanidades, o trabalho faz parte da vida pessoal delas. Não existe uma coisa tipo assim, o trabalho, tu entendeu, e eu. Não, é a minha opinião, os meus livros, os meus textos e a minha vida. Por isso que perdê-lo significa perder-se também. A história da Thalita no pessoal, assim, para mim foi uma das que mais me sensibilizou, né? Foi onde eu tive mais condições de me encontrar, assim, né? Embora ela não tenha se encontrado, claro,
no sofrimento que a pessoa tem, né, de perder suas referências. Não são só pessoas intelectualizadas que vão perder suas referências, né? Qualquer um, se as perdesse, inclusive perder ou mudar as referências, inclusive pessoas relativamente empoderadas. Né? É o caso, a Thalita fala desde Porto Alegre, que nem a Isadora, se eu não tinha dito antes, na cuidadora de animais. Como a Carolina Rosa Kader, que é uma comerciante do mercado. Então, tu já imagina uma pessoa com uma condição financeira, social relativamente segura, né? De uma família de comerciantes do mercado, mas que muito rapidamente, ao perder tudo, também viu seus parâmetros mudarem. Também se instaurou na Carolina certamente um clima de insegurança, medo de perda de parâmetros bastante significativo. Nesse primeiro quadrinho, você está vendo a Carolina mostrando um quadro antigo aqui que mostra onde a marca da enchente chegou em 1941, quando o avô dela estava no mercado. Essa marca, não sei se vocês já viram essas marcas que são super espalhadas em Porto Alegre, elas são bastante chocantes, né? As de 41 são chocantes, mas esquecidas, né? Mas as que ficam de 2024, como a Carolina está dizendo nessa próxima imagem, né? Que é muito louco isso da altura de pensar que nesse lugar tu ficaria afogada. Tipo, tu imagina hoje não estar dando pé no mercado público, e aí tu vê nessa imagem essa altura que a enchente de 2024 passou, histórica, a enchente de 1941. Também me identifiquei bastante com essa figura aqui, porque no ano passado, na Feira do Livro, assistindo uma palestra, convite dos alunos do Mótila, né? Do José Faleiro, do Jefferson Tenório, do Marcelo Freire, num lugar aberto, assim, da praça, um toldo, muito legal e tal. Eu me incomodei bastante com as marcas que eu vi, se não me engano, do Marx, do meu lado. Quando a palestra terminou, eu fui verificar a altura, e eu, então, tô sentado aqui, tá, mas eu tenho 1,86 m, e eu não dava pé na Praça da Alfândega de Porto Alegre com 1,86 m. Eu fico pensando, cara, isso é uma hecatombe, é o fim do mundo, é onde nós entendemos que as coerências, as referências, os parâmetros, eles precisam ser mudados, né? Porque nós imaginamos assim, não, mas isso foi um acidente. A gente esquece, num dos livros que eu vou mencionar depois, a enchente de 2024, que esse parâmetro, na realidade, ele já vem sendo alterado há muito tempo. Porque nós não tivemos apenas a enchente de 41 e de 24, a gente teve nesse período, durante o século 20, entre 41 e 24, mais precisamente, a gente teve 10 enchentes em Porto Alegre. Só que parece que isso não é suficiente para que a gente tenha memória delas, né? Para que efetivamente a gente mude o nosso comportamento. Uma história muito tocante, e se talvez vocês não se identifiquem com ela em função da questão material, da Elisiane Pacheco Dutra, hoje uma pessoa sem teto, então, na nossa narrativa, uma pessoa sem teto, morando numa ocupação em Porto Alegre, num prédio que estava sem ninguém há 12 anos, desde a enchente anterior, correto? Não de 41, claro, mas desde a enchente significativa anterior, vivendo sobre total abandono do Estado e da Justiça. A Elisiane perdeu tudo na localidade onde ela morava, saiu de lá com a família e foi convidada a ocupar um prédio, naturalmente sem que o Estado, sobretudo o município, autorizasse isso. Mas as pessoas não tinham por onde morar e ela foi com a sua família inteira, retratada nessa história com crianças, idosos, pessoas maduras. E está lá a Elisiane morando nesse prédio, que em determinado momento a justiça sugere, ou os obriga, na realidade, a sair com uma data lá, 12 de agosto. Essas pessoas vão sair para onde? É a primeira fala da Elisiane, né? A gente não tem para onde ir, a gente perdeu tudo. Aí ocupamos um prédio que está 12 anos sem um real de aluguel, e a justiça coloca essas pessoas para fora. Vejam, quando a gente está escrevendo redações, que é o principal foco do meu vídeo aqui, né, repertórios interessantes para redações, nós falamos muitas vezes que o Estado é omisso contra essas minorias, mas aqui tu não está vendo um Estado omisso, aqui tu está vendo um Estado agressor. Isso que a gente chama de violência institucional. Ao invés de acolher pessoas, se vocês olharem na imagem que nós temos aqui da família da Elisiane, como é que nós vamos colocar pessoas que são velhos na rua, crianças na rua? Isso é o papel do Estado real. Desalojar pessoas que não foram protegidas quando desalojadas de uma primeira vez. É difícil, né? Não enxergar
uma necropolítica aqui, né? Onde é que estava a solidariedade toda que o Estado recebeu? O Estado não é capaz de devolver para o cidadão daí? São questionamentos, né? Mas omissão, não. Omissão não é o nome disso, né? Eu acho que o nome disso é agressão. Aham. A gente tem agora uma das histórias que para mim mais também bateram profundamente, porque ela é independente da questão da classe social, independente da questão financeira, do empoderamento de reagir e tal, do ambientalista e historiador Leonardo da Costa, que vai falar desde um aterro temporário em Canoas. Esse aterro ele tem uma série de problemas assim de segurança, por causa dos gases que podem ser inflamáveis, por causa do cheiro, higiene que atinge a vizinhança, mas sobretudo eu queria que tu visse essas imagens aqui junto com o Leonardo. Ele diz que as pessoas perderam, muitas pessoas perderam tudo que vai parar daí nesses entulhos, né, por causa da limpeza, né? Então Leonardo diz, tu vê a vida das pessoas nesses entulhos. Eu fico pensando, se a gente fosse fazer um exercício de empatia, imagina tuas coisas naquele entulho ali, entendeu? Imagina o teu computador molhado, estragado ali, imagina a tua cadeira gamer, imagina a tua coleção de carrinhos do Hot Wheels, imagina a tua guitarra, por exemplo, estragada, jogada ali, só o cabinho aparecendo. Isso naturalmente te tocaria muito, né? Teus tênis Nike, tu entendeu? Isso seria muito ruim para ti, como seria ruim para qualquer pertença pessoal de qualquer pessoa, independentemente da sua condição social, porque, como o Leonardo diz, existem discussões sobre o que essas pessoas perderam, mas que elas perderam mesmo. Eu acho que esse quadrinho talvez seja um dos mais fortes da história do Pablito. Elas perderam tempo. Tempo, nesse caso, é o tempo de vida. É a vida das pessoas que está ali no entulho. É a memória das pessoas, é a identidade das pessoas. É isso que as pessoas perderam. Isso não são objetos, mas como apenas objetos. Mas como a Thalita, na história dela, conta, perdeu uma foto, perdeu um álbum de retratos, perder uma lembrança de alguém querido é perder uma parte da tua memória, é perder uma parte da tua vida. E isso, como o Maninho lá na primeira história diz, isso vai gerar uma série de problemas, desde a ansiedade até outras circunstâncias piores. É por isso que pergunta lá na Luísa Paniagua, em que ponto do contínuo que nós estamos efetivamente? Como é que nós estamos lidando com isso? E como é que nós vamos reverter isso se acontecer de novo? Porque não vai parar, né? Tá, olha só, agora a gente tem uma última história do João Heitor Silva, professor, que vai se deslocar bastante do âmbito que nós estamos. Ele está em Dona Francisca, a 250 quilômetros de Porto Alegre, perto de Santa Maria, numa terra que foi completamente devastada pelas enchentes, lá como resultado do Taquari, onde era antes um arrozal. Imagina, né? Eu moro perto de um arrozal aqui, e com as enchentes, imagina o que sobra para essas populações. E o João, ele está nessa terra, nesse arrozal que foi devastado, onde ele descobriu centenas de peças de cerâmica indígena, Guarani, e ele diz, como você está vendo aqui nessa imagem, que a gente está pisando numa terra indígena de quase 5.000 anos. Tu vê que a enchente mudou também o passado do Rio Grande do Sul. O último quadrinho dessa história, o João diz uma coisa muito interessante, que o Rio Grande do Sul, então, agora também é terra indígena. Aliás, os historiadores sempre disseram que sim, mas agora tu está vendo que essa ocupação, como nós falamos de povos originários, tu vê que os indígenas são muito originários do Rio Grande do Sul. Nós não somos apenas um estado de colonização europeia. Ele conta a história, né, de que a enchente tirou uma camada considerável do solo, tu vê, não arrastou apenas o arrozal, mas também mostrou a história que tinha debaixo desse arrozal. Camadas arqueológicas apareceram. E o João diz também que se os guaranis não tivessem sido expulsos pelos os europeus dos seus territórios, provavelmente não haveria enchente, porque não haveria desmatamento, a devastação, porque o equilíbrio, claro que haveria o problema da água, haveria uma enchente de menor proporção e tal, mas não haveria o desastre. Prova de que a gente tem que aprender com essas pessoas, né? Desde cães até indígenas, tudo tem a sua humanidade que nós desprezamos completamente. Tudo faz parte da natureza. Por falar em natureza, queria te dar duas recomendações então sobre as conexões. Acho muito forte a história do Pablito, e normalmente aquilo que vem com sensibilidade vem com muita força, né? E para mim, de longe, é o melhor livro que a gente pode ler para entender
para tentar entender o que está acontecendo, porque acho que entender ainda vai ser um pouco mais difícil. Tem dois livros completamente diferentes do Pablito que eu queria sugerir, que é o Enchente de 2024, que você está vendo aí, que é uma série de reportagens de jornalistas bastante conhecidos aqui do Rio Grande do Sul, um livro tecnicamente bem objetivo, interessante para ter uma cronologia do que aconteceu, dos fatos efetivos assim, que aconteceram durante as enchentes. E embora o livro não compre essa briga, assim, é um subsídio interessante para a gente pensar em responsabilizações, porque essa coisa não pode ficar assim, né? Como é que é aquela expressão? Não pode terminar em pizza, né? Porque alguém tem culpa, e não é apenas a natureza, né? Muito menos a natureza. É a natureza que não tem culpa mesmo. E depois tu tem também Desastre agora, da Ana Luísa, que é um sensível estudo também sobre como resistir, como entender o que nós passamos nesse período e as consequências pelas quais nós ainda estamos passando. Tia, espero que vocês leiam, Pablito, vale muito a pena. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu.